É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Sobre a estrutura desse pensamento de Machado de Assis, a única observação correta então a única correta, é minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. Então, deve menos ainda falar mal da polícia. Por quê? Porque a polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Concorda comigo? Há uma contradição lógica entre os dois períodos que compõem esse pensamento. Então vamos observar que essa questão aqui, ela está, a alternativa A, pelo menos, né, mostra para a gente uma relação de coordenação, porque eu tenho uma primeira informação, olha lá, é minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, ainda menos da polícia. Por quê? Pois a polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Então a gente entende que o segundo período não está em contradição lógica. Ele é um esclarecimento. Concorda comigo? Ele esclarece, é uma explicação do anterior. Então não há uma contradição. O texto mostra fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião. É natural, tendo em vista a relação que a gente observa, né, numa discursiva, por exemplo, né, quando se quer mostrar que se quer um argumento forte, então você normalmente faz o quê? Na estrutura argumentativa. Você lança a mão de dados objetivos, dados de pesquisa, a autoridade no assunto, né? Então a fala de uma autoridade, ou então a amarração numa lei, beleza? Então é normal que quando há uma opinião, na estrutura argumentativa, normalmente se diz, né, que a argumentação ela acaba sendo mais emotiva, emocional, do que propriamente racional. Mas aqui é uma frase, aliás, são duas frases, são duas afirmações. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, ainda menos da polícia. E na sequência ele coloca uma justificativa, um esclarecimento. Por quê? Né? Porque a polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. O fato de ter colocado é minha opinião, olha só, ele colocou uma opinião pessoal, subjetiva. Isso quer dizer que há fraco poder argumentativo? Neste contexto, não. Né? Neste contexto, não houve vício na argumentação que é colocada por ele. Tá? Então, o texto mostra fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião. Uma opinião, e aí a gente vai observar isso, né? Uma opinião, você a fortalece quando você coloca argumento de autoridade, quando você faz uma fundamentação na lei, quando você coloca dados de uma notícia, um fato, você aumenta o poder argumentativo, é lógico. Mas o fato de ser uma opinião, né, em primeira pessoa, isso não desmerece o poder argumentativo, correto? Porque cada um tem a sua opinião, e isso pode ser o seu ponto de vista, beleza? Então aqui, o texto mostra fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião. A questão coloca isso justamente pelo aspecto subjetivo. Será que é fraco, então? Vamos, então, deixar essa daqui, a alternativa B, porque não temos certeza disso ainda, correto? A gente vai analisar a restante, olha só. O segundo período é uma explicação que justifica o período anterior. Poxa, realmente, cara. O segundo período, aqui, ó. Por que não se deve falar mal da polícia, por exemplo? Não deve falar mal de ninguém, ainda menos da polícia. Por quê? Pois a polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Entre a alternativa B e a C é a correta. Concorda comigo? O segmento e ainda menos da polícia retifica? Não, ele reforça, né? Ele não retifica, ele não corrige, ele reforça. Você está vendo que toda hora eu estou olhando para aqui para baixo, né? É porque a minha mesa deu pau aqui, tá? Por isso que eu estou toda hora clicando aqui e aqui embaixo, tá? Beleza, então é o seguinte, só para você ter uma noção, então, aqui nesse caso, a gente percebe que, e ainda menos da polícia, isto é, a gente reforça o que foi dito anteriormente. A gente não retifica, retificar é corrigir, tá? Não é esse o caso. Os dois períodos do texto poderiam trocar de posição sem alteração do sentido global. Ora, nesse caso aqui, como há uma explicação de algo anteriormente dito, há uma necessidade de se manter essa mesma ordenação. Concorda comigo? Então, é natural que a alternativa C esteja correta, como você percebeu. Tá legal? A banca tentou mostrar se a opinião de alguém, então é fraco poder argumentativo. Mas entre a B e a C, você observa que a C é a melhor resposta. O fato de haver uma opinião subjetiva
não necessariamente significa que é fraco poder argumentativo. Tá legal?